no ar, Vet e Saúde, um podcast que vai muito além dos pets. Aqui a medicina veterinária é levada a sério, com informação, curiosidades e temas que importam para você e para os animais. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Vet e Saúde. Bom, meu nome é Túlio Amorim, eu sou acadêmico de medicina veterinária e vou estar sempre aqui apresentando o programa juntamente com o Dr. Matheus Ordones, médico veterinário. Muito obrigado. Mais um programa que nós estamos aqui, né? Queria agradecer a presença da doutora Patrícia, tá? Ela é bióloga e vai dar uma explicação para nós aí de uma pesquisa que ela está fazendo com as capivaras e com os carrapatos da capivara transmissores de febre maculosa. Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, certamente, né, falando um pouquinho desse tema que eu gosto tanto, né, que é a parte de animais e também, né, de zoonoses, que é basicamente a minha especialidade maior. Patrícia, me conta uma coisa, qual que é a importância da capivara hoje no ecossistema aqui de Santa Catarina? Bom, as capivaras, elas, apesar de parecerem ser novidade, né, em várias cidades de Santa Catarina, elas já são velhas conhecidas nossas, né? A gente basicamente considera que as capivaras já estão há muito tempo, né? Elas são nativas de toda a América do Sul, mas elas são nativas aqui da nossa região de Mata Atlântica também. Então, a gente tem municípios como Blumenau, por exemplo, que já tem capivara há muito tempo, né? E quando a gente pensa aqui, por exemplo, na região mais próxima, Florianópolis, né, a região de São José, Palhoça e tudo mais, a gente teve elas durante bastante tempo sumidas, né? Na ilha de Santa Catarina, especificamente, elas foram consideradas extintas ali na década de 80, e o primeiro avistamento, por exemplo, na ilha, né, que a gente pensa que é mais isolado e tudo mais, para elas chegarem, foi feito em armadilha fotográfica em 2010. E depois disso, a gente passou a ver uma expansão, né? Realmente, esses últimos anos, a gente ainda não tem um pouco de cuidado em falar em superpopulação, obviamente, mas elas estão cada vez mais frequentes no nosso dia a dia, de fato, né? Essa que é a questão. Em termos de papel delas na questão de biodiversidade, né? No ecossistema e tudo mais, as capivaras, né? São roedores ali, e elas se alimentam, então, né, de plantas, são 100% herbívoras, e elas certamente têm um papel importante em termos de disseminação de sementes, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa nesses vegetais que elas comem, né, esse processamento, tanto a nível, por exemplo, de sair lá, né, nas fezes dos animais, quanto também carrear, né, essas sementes, por exemplo, na pelagem, né? Então, elas acabam sendo excelentes distribuidoras de sementes, pensando em termos de ecossistema de manutenção, né, de um papel importante ecológico delas. Perfeito. E me diga como é que elas se adaptam nos locais urbanos, assim, o que elas enfrentam mais de desafios, assim? Olha, as capivaras, elas têm uma certa facilidade em se adaptar no ambiente urbano, principalmente quando tem 3 fatores relacionados. E esses 3 fatores a ocorrência de água, então sempre tem que ter água perto. Elas raramente se deslocam muito mais do que 500 metros para longe de um local que tem água. Mas elas precisam, então, normalmente de uma região que tenha um local para pastar, então de vegetação mais baixa, e um refúgio, que é um local para elas basicamente se esconderem, né, que seria uma areazinha de um pouquinho mais abrigada, né, de uma mata um pouquinho mais alta, né, não necessariamente, elas não são de animais de dentro de uma área de floresta, né, elas são mais de borda, assim, nesse caso. Mas então elas acabam se adaptando muito bem nos nossos ambientes aqui em Santa Catarina, porque frequentemente a gente tem essa combinação, né, uma área de um gramado com uma área de água, né? A gente está falando aqui da região de litoral, com muitas áreas de mangue e tudo mais, e com essa certa proteção ali de uma área mais abrigada. Então, essa combinação desses 3 fatores é comum. Mas em relação a ambientes urbanos, a gente tem visto, né, uma adaptação cada vez mais frequente de fato, né? Elas vão no nosso jardim, no gramado, se deixar, né? Elas não têm esse problema em ver muita barreira nisso, né? Então, essa é a questão. Elas estão
bem adaptadas, de fato, ao ambiente urbano. Patrícia, me conta uma coisa. Você está fazendo uma pesquisa na UFSC sobre a vivência das capivaras no ambiente urbano, né? Como é que essa pesquisa aqui ali no teu campo, ela está contribuindo assim para o conhecimento delas agora que elas estão vindo agora para a área urbana? Como é que está sendo essa pesquisa aí? Olha, eu vou te falar que em relação à pesquisa que está sendo conduzida na UFSC, a gente tem duas vertentes. Uma que está sendo conduzida mais pelo Dr. Maurício Greipel e pelo Dr. Guilherme Renzo, que está mais relacionada a essa parte da questão de qual é a distribuição das capivaras, né, onde que a gente está tendo, o tamanho, por exemplo, dessas populações de capivaras, principalmente em Florianópolis, né, onde a gente tem conseguido dar um segmento maior nisso. E a outra vertente é olhar para as capivaras no contexto mais de possíveis problemas com transmissão de zoonoses. E aí, nesse é que eu entro um pouco mais, mas então a gente está o tempo todo, né, a gente trabalha juntos, basicamente, né, mas temos um grupo mais direcionado para essa parte da dinâmica direta com os animais e um grupo um pouco mais direcionado para essa parte de... A gente, por exemplo, trabalha com necrópsia de animais que morrem atropelados, a gente faz coletas de carrapatos, tanto nas próprias capivaras que a gente encontra, né, mortas, quanto, por exemplo, no ambiente onde a gente sabe que tem ocorrências de capivaras, né? Então, a gente tem indo para essas duas dinâmicas. E nessas dinâmicas a gente tem observado um pouco mais frequente alguns hábitos delas, né? Onde que são locais, por exemplo, que elas tendem a fazer um hábito mais noturno, porque elas querem fugir mais da população, aonde elas não têm tanto problema com o ambiente de ficar mais perto das pessoas, né? A gente vê diferenças disso entre os grupos, né? Tem grupos que são mais sociáveis com seres humanos e tem grupos que têm mais medo de seres humanos, né? Então, a gente consegue ver essa diferença porque a gente acaba circulando muito nessas áreas aonde tem capivara, né? Sim. Me conta um pouquinho, Patrícia, como é que é só esse estudo que tu faz somente aqui na área de Florianópolis ou outras cidades de Santa Catarina? Então, a gente começou com Florianópolis como um piloto, né? Então, a nossa ideia é expandir isso para outros locais no estado. A gente está agora começando uma colaboração com o pessoal da Univale ali em Itajaí. E a nossa ideia é, né, uma colaboração também um pouco mais com o pessoal da FURB, em Blumenau, é fazer outros locais do estado, né? A gente tem várias conversas feitas com o pessoal da Vigilância Epidemiológica aqui, para a gente trabalhar em parceria, né? Então, eles já têm feito coletas, por exemplo, de carrapatos sistemáticas, quando ocorrem casos de febre maculosa aqui em Santa Catarina. E a nossa ideia é trabalhar cada vez mais em parceria, né? Juntando os esforços ali bem direcionados à aplicação em saúde pública com a parte de pesquisa na universidade. E o que tu teria assim, de dados de pessoas infectadas? Bom, aqui em Santa Catarina, a questão de febre maculosa ela é bastante diferenciada. Olhando para os dados que a gente encontra, né, que são fornecidos, né, pelo Ministério da Saúde, pela própria Vigilância Epidemiológica, a gente tem Santa Catarina como sendo o segundo estado com o maior número de ocorrência de casos de febre maculosa no Brasil. Mas a gente tem que fazer um paralelo bem importante aqui, porque a febre maculosa que a gente encontra aqui em Santa Catarina, ela é de sintomas muito brandos, sem nenhum óbito associado, como que a gente vê na região sudeste, né? Sim. Então, principalmente ali em alguns municípios de São Paulo, norte do Paraná, né? Principalmente o foco é mais alguns municípios do interior de São Paulo, até a região metropolitana de São Paulo a gente tem alguns casos. Esse é o grande cenário de febre maculosa no Brasil. A gente, inclusive, chama esses casos de febre maculosa brasileira. Aqui em Santa Catarina, a gente até está tentando diferenciar essa nomenclatura. A gente está chamando só de febre maculosa ou febre maculosa da Mata Atlântica, porque está associado com uma bactéria que é do mesmo gênero, ambas são do mesmo gênero Rickettsia, mas no Sudeste a gente tem Rickettsia rickettsii e aqui em Santa Catarina todos os casos até o momento são de Rickettsia parkeri. Outro carrapato envolvido na transmissão, totalmente outro cenário epidemiológico que a gente tem aqui, sem qualquer relação com as capivaras, a princípio.
E é justamente isso que motivou a gente realmente fazer essa pesquisa, porque, né, embora o pessoal da Vigilância Epidemiológica tenha ido e nos locais, feito coletas e tudo mais, a população de capivaras expandiu, né? A gente está vendo em tudo que é lugar. E qual é o papel das capivaras agora? Será que elas têm alguma importância? Aparentemente não. Até agora, os casos de febre maculosa que a gente tem visto no estado não têm relação com capivara. Eles têm basicamente relação principalmente com o cachorro, olha só. Tô vendo. Obviamente que, né, potencialmente tem um ciclo silvestre acontecendo com outros animais, a gente sempre tem que considerar isso, e o cachorro fazendo o meio do caminho ali, né? Sim. Ele vai no meio da mata, tem o contato com os carrapatos que vêm dos animais silvestres, que mantém, né, essa bactéria lá. E a infestação deles é praticamente assim, parecido com o do Ripsepas sanguíneos, não? De aumento no verão? Então, a gente agora, basicamente, as coletas que a gente tem feito em local de capivara aqui, a gente tem identificado predominantemente uma única espécie de carrapato, que é o Amblyoma dubitatum. E esse Amblyoma dubitatum, ele é do mesmo gênero do famoso carrapato estrela, que é o Amblyoma sculptum. Isso, antigamente chamado de Amblyoma cagenense. Agora a gente está falando, né, ele faz um pouco mais de 10 anos que ele mudou de Amblyoma cagenense para, né, um complexo ali, que é chamado de Amblyoma sculptum, e a gente tem, então, carrapatos que são muito parecidos morfologicamente. Sim. Então, a gente precisa de muito critério na hora de diferenciar, né? Não é tão, bati o olho ali, já sei qual carrapato é. Mas, para vocês terem uma ideia, isso é tão importante da gente divulgar, porque a população, em geral, vê um carrapato desses e fala, olha lá o carrapato estrela. E, na verdade, não é, né? A princípio, o que a gente tem é um carrapato que é super comum em capivaras. Sim. E que potencialmente a gente até pode ter um envolvimento com, né, não dá para a gente excluir, e a nossa ideia é coletar os carrapatos, identificar e fazer a identificação de infecção nesses carrapatos. Então, tanto para os carrapatos quanto para essas amostras das necrópsias de capivara que a gente tem feito, a nossa ideia é, tem o patógeno, tem Rickettsia, qual Rickettsia é? Se tiver, né, a gente ainda está nesse processamento das amostras agora. A gente começou as coletas no começo do ano e agora a gente está na fase, então, de processar isso. Mas, a princípio, a gente acredita, de fato, que, em termos zoonóticos aqui e de febre maculosa, pelo menos por enquanto, a gente não precisa se preocupar em relação à febre maculosa na nossa região aqui. De fato, eu acredito que não dá para a gente fechar os olhos e dizer que nunca vai ter, mas sim que a gente precisa monitorar. E principalmente essa questão das espécies dos carrapatos e desse potencial de infecção é super importante, né? Por exemplo, se a gente começa a detectar Amblyoma sculptum aqui, isso acende um alerta para a gente, né? Porque esse é o cenário epidemiológico que acontece lá no Sudeste. São Paulo, né? É uma predominância em alguns locais de muita capivara com muito Amblyoma sculptum. Também tem essa questão desse balanço, né? Por exemplo, lá em São Paulo tem N situações, tem um trabalho muito bonito que mostra em locais muito próximos em São Paulo, né, no interior de São Paulo, que tem ocorrência de capivara, áreas urbanizadas que tem ocorrência de capivara, e uma tem e outra não tem caso de febre maculosa. E qual é a diferença entre eles, né? Então, o que mostra nesse estudo, por exemplo, é que onde tem muita febre maculosa, tem uma predominância desse carrapato, que é o Amblyoma sculptum. Já nos locais que não tem, mas que tem capivara também, tem uma distribuição de Amblyoma sculptum e Amblyoma dubitatum. Então, mantém um equilíbrio, né? Uma diversidade maior, tende tudo a ficar mais equilibrado, né? Então, eu acho que a gente fazer esse monitoramento é super importante, né? E acho que a universidade tem tudo para contribuir nisso e expandir isso para outros municípios também, né? Então, a nossa ideia é justamente colaborar e trabalhar junto, né, com as prefeituras e com o Estado também, né, nesse sentido. Sim, perfeito. Me fala uma coisa, Patrícia. Fala um pouquinho agora sobre a capivara em si. Ela é um animal noturno, diurno? Como é que é o dia a dia dela? E a gente queria saber, né, como é que está sendo essa interação de animal silvestre e os ambientes urbanos, né, os seres humanos, né? Porque assim, a gente está acompanhando nas redes sociais, eu vi esses tempos, a gente faz carinho nas capivaras, né, nos parques, então como é que tu vê toda essa interação?
Esse, na verdade, é um problema enorme, né? Primeiro que a gente tem que sempre pontuar que a gente está falando de um animal silvestre, né? E falando de um animal silvestre, definitivamente não é um pet, né? Então, acho que a informação para a população tem que ser muito clara. Não aproxime, né? Evite, porque assim como né, eles podem ser dóceis, eles também podem se assustar por medo, né? Quando tem filhotes e tudo mais, e até vir atacar, né? Então, não que elas sejam animais agressivos, mas são animais que vão se defender se sentirem ameaçados, né? Então, uma das situações que eu tenho visto comumente, até né, em vídeos, em redes sociais e tudo mais, é a questão do pessoal aproximando cães, né? No passeio, ou andando com cães soltos em alguns lugares e deixando esses cães se aproximarem das capivaras. Sim. Em relação né, ao contato com os humanos, já pode acontecer alguns conflitos, mas quando a gente ainda introduz outras espécies no contexto, então, né, por exemplo, eu tenho relatos em Florianópolis de casos de cães que foram mordidos por capivara, e não é uma mordida qualquer, né? As capivaras têm aqui os incisivos que chegam a 7 centímetros de comprimento, né? Então, é uma mordida bem considerável. Elas arrancam um pedaço, né? Não é difícil. E a gente tem visto a gente tem visto alguns acidentes, principalmente com cães em Florianópolis, nesse sentido. Obviamente que não é um número tão grande, mas isso pode acontecer. Então, esse é um dos reflexos dessa urbanização que a gente tem, né? Claro. O outro problema que eu acho que a gente tem enfrentado, assim, é bem como é que eu vou te dizer? Uma divergência entre a população. Tem os que amam as capivaras e, né, tá tudo bem, a capivara tá ali, e tem as pessoas que detestam as capivaras e que acham que tem que exterminar todas as capivaras que a gente tem até agora, né? O bicho não é daqui, então a gente escuta N coisas. Então, estão tendo conflitos, né? As capivaras, por exemplo, destruindo plantas, jardins, né, situações, mas eu acho que o principal deles, pensando tanto no ser humano quanto na capivara em si, é a questão dos atropelamentos, né? A gente está tendo um número bastante acentuado de atropelamentos e isso, para mim, traz um dos maiores alertas. Eu acho que nesse momento muito superior à questão da gente pensar em doenças relacionadas às capivaras, mas sim num atropelamento de um adulto que pode chegar, né? As fêmeas ali, 50, 60 quilos, um macho pode chegar em 80 quilos, a gente está falando de um acidente gravíssimo, né? Então, a gente teve recentemente uma ocorrência em Florianópolis que eu fui pessoalmente verificar e aciona airbag do automóvel, tudo mais, né? Então, se for uma pessoa de moto, por exemplo, né? Então, é um risco tanto para os humanos quanto para o animal. A gente está tendo muitos animais mortos por atropelamento, né? Então... Patrícia, eu tinha uma pergunta, na verdade não estava na pauta. De novo, com pergunta sem pauta. É possível a capivara passar raiva pra gente numa mordida? Olha, recentemente teve uma situação que eu sei detectada de uma capivara que contraiu raiva. Então, como é que isso foi identificado? Eu estou falando disso porque eu li isso esses dias, porque senão eu já te diria que não nessa associação, assim, mas ela contraiu e ela começou com uma paralisia de membros posteriores e depois ela morreu e eles chegaram a fazer a detecção e detectar o vírus. Mas eu vou falar para você que eu nem, assim, foi uma leitura meio superficial que eu fiz, então não sei te falar de detalhes agora. Eu lembro que era São Paulo, mas não me lembro exatamente onde. Mas quando a gente pensa em animais silvestres, a gente sempre tem que considerar o potencial de transmissão numa mordida, tá? Então, assim, qualquer animal silvestre, um sagui, etc., mordida, você tem que fazer o protocolo pós-exposição, né? Que é tanto vacinação quanto soroterapia em alguns casos, né? Principalmente quando a gente não consegue observar o animal durante um tempo, né? Então, tem esse potencial. Mas, em termos de raiva, a gente ainda tem pouco conhecimento sobre o quanto os animais silvestres de fato são afetados, tá? Principalmente aqui na região sul, a gente leva muito, hoje em dia, como está controlado o ciclo urbano, né, por causa de vacinação de cães e gatos, a gente sabe que a maior problemática está na questão dos morcegos, né? Com certeza. Então, a gente está falando não só de morcegos hematófagos, isso também é uma dúvida que o pessoal tem, né? Muita gente acha que são só os hematófagos, mas não, os frugívoros, né, os não hematófagos também têm um potencial.
pela saliva, por arranhões ali, né, que tem contato com essa saliva, sempre vai estar associado, mas até mesmo, né, a gente tem que considerar uma exposição num contato de só de toque, né, por exemplo. Então, de fato, quantos dos nossos mamíferos e outros animais silvestres podem ser infectados, e todos são suscetíveis, né, e o quanto eles às vezes até morrem, né, de raiva, a gente não sabe mensurar isso muito bem, né. A parte dos outros animais é bem considerado, sobretudo na região nordeste do país, né. Lá a gente teve recentemente, né, 2 casos agora no começo do ano, até de morte humana por mordida de sagui. Nossa. Então essa é uma problemática que eu falo que nem sempre esse tipo de caso vem para o mal. Mas vem para o bem, para talvez tentar conscientizar a população de que não tem que alimentar o sagui lá, né, com a mão, porque o bicho é bonitinho, porque você corre o risco de levar uma mordida, né? Claro. Aqui na nossa região, a gente não identificou essa ligação, né, basicamente entre os animais silvestres sendo portadores do vírus. Mas isso tem mais do que um caso bem recente no nordeste do país. Patrícia, me explica um pouquinho do papel das capivaras aí na cadeia alimentar, né? E na manutenção aí da biodiversidade. Basicamente, né, isso é o que eu falei lá no começo, né, as capivaras são 100% herbívoros, né, então elas acabam estando envolvidas ali nesse tipo de alimentação, mantém, né, essa parte de biodiversidade bem importante, principalmente na dispersão de sementes. E aqui no nosso contexto urbano, elas acabam não fazendo, né, um papel que é comum nos ambientes naturais, como a região do Pantanal, onde a gente tem capivaras, que é a sua função como presa, né? Sim. Então, né, no Pantanal a gente tem, né, a onça-pintada como sendo, né, um dos seus principais predadores, tendem a controlar a população de capivaras também, né, nesses locais. Jaguatirica também já fiquei sabendo, né? Isso. A gente tem principalmente os predadores de topo, né, de cadeia, que tem um potencial, né? Muita gente até pergunta aqui, né, se a gente não teria um potencial, por exemplo, do jacaré do papo amarelo, ser um dos predadores de capivara, mas acaba que eles são muito pequenos, né? E eles não têm uma abordagem para um bicho tão grande, né? Talvez a gente imagine um filhote pequeno ali, né? Mas é muito difícil, né? Então, a gente acaba que nessa função de presa, a gente aqui não tem essa opção e é por isso também que elas acabam, né, tendo uma chance de aumentar a população. Certo. Patrícia, e sobre a sua pesquisa com a UFSC, qual a importância dessa... O que essa pesquisa está contribuindo para a proteção das capivaras? Olha, uma vez que a gente consegue determinar, por exemplo, essa ocorrência de outros carrapatos, né? Conscientizar a população que não é o carrapato estrela que está circulando, que a princípio a gente não tem nenhum papel dela envolvido num ciclo de doença zoonótica, eu acho que a gente vai tender a ter uma certa maior probabilidade de conservação, uma vez que as pessoas não vão ver um risco para a saúde, né? Então, acho que essa é uma das principais contribuições. Então, pensando nesse sentido, certamente, mais do que isso, acho que vai ser bem difícil a gente conservar mais a espécie, né? Porque acho que esse é o maior temor da população, né? Realmente que elas possam estar transmitindo uma doença que é super letal, né? A gente está falando de febre maculosa na região sudeste como a segunda doença de maior letalidade. Só perde para a raiva, na verdade. Nossa. Apesar de ser de fácil tratamento, né? Mas é porque precisa ser tratado rápido, né? Essa que é a questão. Quais as principais conclusões aí que podem ser retiradas aí da pesquisa com as implicações da proteção da espécie? Olha, agora, né, as principais questões a gente aparentemente esperava até estar encontrando uma variabilidade maior de carrapatos no ambiente e tudo mais, a gente está achando até uma certa hegemonia de uma espécie única, e eu sempre considero que isso não é o melhor dos cenários, né? Mas também a gente está, de certa forma, ainda procurando os carrapatos nos locais onde estão as capivaras, né? Se a gente ampliar um pouco para os arredores, né, onde tem circulação mais frequente, por exemplo, de outros animais, essa variabilidade certamente existe, né? Então, essa questão da gente determinar muito bem quais são os carrapatos associados a elas, e se a gente de fato encontra algum patógeno associado a esses carrapatos,
eu acho que isso é bem importante em termos de conservação, né? Você demonstrar que não tem um potencial zoonótico vai ajudar e também, né, acaba que a gente não pensa só do lado humano, né? Estou falando aqui num contexto de zoonose e de saúde humana, mas pensando na questão da saúde das capivaras, né? A gente entender o que está circulando em termos de patógenos nelas também é relevante, né? Porque quando a gente pensa numa espécie que está numa certa hegemonia ali numa região, que a gente está vendo muitas capivaras, é mais comum que a gente tenha algumas doenças, né, parasitárias e tudo mais, que possam ser encontradas com mais frequência, né? Então, a gente determinar isso também é interessante. E a gente tem feito isso, né, como eu falei para vocês, às vezes nas questões de necrópsia, a gente tem avaliado, porque a gente não pega só casos, às vezes, de atropelamento, mas também de animais que morrem naturalmente, que a gente é avisado. A gente, né, como eu falei, está começando isso, então são poucos animais, mas a gente consegue ver algumas dinâmicas, né? Por exemplo, um animal que a gente encontrou morto que tinha uma mordida bem significativa. Então, isso demonstra até um pouco da questão ecológica delas, né? Da questão social delas. Elas têm, né, uma questão territorialista importante, elas têm dentro de um grupo um macho dominante, e isso faz com que frequentemente tenham brigas, né? Então não entra um indivíduo de fora. E essa é uma das grandes questões, por exemplo, que quando eu escuto alguém falar assim, não, vamos pegar todas as capivaras, colocar num lugar e cercar e deixá-las lá. Não tem como. Elas funcionam como grupos, como unidades, quase como se fossem unidades familiares, né? E que elas não aceitam, né? Exatamente. As fêmeas até mais do que os machos, no sentido de se manter no mesmo território. Sim. E o macho dominante no sentido de preservar esse território de outros, né, invasores, digamos assim. Então, eles têm esse comportamento. E essas brigas, de certa forma, a gente pensa, né, às vezes num contexto meio humanizado de que são ruins, mas elas ajudam até a controlar o tamanho das populações. Sim. Então, isso é bem interessante também em termos de conhecimento que a gente acaba adquirindo, assim, e prestando atenção. Que a gente hoje está falando de um número acentuado de capivaras, mas que a tendência é a gente encontrar um equilíbrio daqui a pouco. E essas próprias populações acabam tendendo a um equilíbrio, sabe? Isso é bem interessante nesse contexto. Escutar que elas são territorialistas, essa questão toda, né, de que as fêmeas, né, têm os seus grupos, da importância de a gente não chegar perto mesmo. Exato. Né? Porque, assim, ouvindo de uma pessoa que entende de um animal silvestre, entende de comportamento, dá para ver o risco que é chegar perto. Às vezes é uma fêmea que está com o macho perto, o macho ataca, e daí a gente não sabe, acha que o bicho é fofinho, não vai fazer nada, e ocorre isso. A tendência normalmente é eles fugirem. Quando eles não conseguem fugir com facilidade, eles podem eventualmente, né, atacar. Sim. E conta para nós um pouco como é que funciona o ciclo evolutivo delas, reprodutivo. Então, as capivaras, elas normalmente têm uma gestação mais ou menos de 150 dias, né? Então, ali, alguns meses. E isso permite com que elas tenham 2 gestações por ano. E aí, se a gente pensar na questão de possibilidade de filhotes, varia um pouquinho, né? Entre 3, 6, às vezes até mais indivíduos. Para fazer uma média ali de uns 5, 6, a gente está falando de 10 a 12 filhotes possíveis por ano, né? O que é um número bem acentuado, né? Que a gente está falando. E é comum, né? Quando a gente vê um grupo de capivaras, a gente vê, por exemplo, filhotes de tamanhos diferentes, né? Porque fica mais do que uma fêmea, né? Elas acabam tendo ali uma diferença. E existem também épocas do ano que são mais favoráveis, né? Para essa reprodução, embora são animais que a gente fala altamente prolíferos, né? Então, de fato, essa é uma das grandes preocupações que a gente tem e também uma característica dos roedores, certamente, né? Tem algum trabalho que vocês estão fazendo com a questão de controle de reprodução, não? Olha, a questão de controle de reprodução é uma das questões que a gente tem discutido bastante em N cenários, né? Desde com o pessoal da Prefeitura de Florianópolis, com o pessoal do IMA, com o pessoal, né, de várias entidades, a nível de conversa, porque se está falando muito sobre isso, né, em várias situações, até devido, por exemplo, ao que aconteceu na Palhoça aqui, né, com a situação de emergência e tudo mais. A ideia, primeiramente, é a gente tentar planejar um pouquinho para trabalhar no termo de referência que o IBAMA
solicita, né, qualquer tipo de manejo em animais silvestres tem que ser aprovado pelo IBAMA. E o IBAMA, juntamente até com a Vigilância Epidemiológica aqui de Santa Catarina, ele destinou para vários municípios que tiveram interesse esse termo de referência para que os municípios conduzam estudos para ser necessário realizar, por exemplo, o controle populacional. Eu acho que isso talvez até seja uma possibilidade, uma realidade, mas tem vários fatores para a gente considerar aí. A gente não adianta querer castrar todos os animais, não é uma simples castração. Por exemplo, essa questão da dominância faz com que você não possa simplesmente fazer uma castração simples. Você tem que fazer uma vasectomia nos machos, por exemplo, porque é importante manter a questão hormonal. E a mesma coisa nas fêmeas também, se faz basicamente uma laqueadura para você manter a questão hormonal, porque se você não mantém a questão hormonal, aquele macho que era dominante, ele deixa de ser e um outro ocupa o lugar. Entendo. E a outra questão, muitas vezes, do pessoal pensa, vamos castrar então todos os animais daquele local, e aí quando, né, não acabar esses, e elas vivem relativamente bastante, tá? Elas podem viver de 12, 15 anos, não é um animal que vive pouco tempo, pensando, né, em roedor às vezes. Elas vivem bastante, que a gente vai acabar, porque quando a gente pensa em controle populacional em áreas abertas, como as que a gente tem aqui, a gente tem que sempre pensar que novos indivíduos podem vir e ocupar aquele espaço. Então, e às vezes isso até acaba piorando a situação, porque às vezes a gente acha, aqui tem 30 capivaras, mas elas começaram a atingir um controle populacional, seja por essa questão de dominância, Sim. e também tem uma questão importante, precisa ter o alimento disponível, as condições ambientais disponíveis. Tendo aquilo disponível, ela mantém ali. Mas se a gente, por exemplo, tira todos os animais daquele local, a gente dá a chance para um novo grupo se estabelecer ali e chegar ali e falar, olha, tá tudo sobrando aqui, vamos fazer a festa aqui e ao invés de formar 30 indivíduos, forma uma população com 60 indivíduos. E aí a gente começa a ter essa problemática, né? Então isso é uma questão bem peculiar, a questão da castração. A gente tem discutido bastante, mas precisa de muito estudo, principalmente de estrutura populacional, quantas populações a gente tem, quantos indivíduos tem. Então tem que ser feito o levantamento populacional antes. Essa é a primeira medida que tem que ser feita, eu acho que em todos os municípios que querem pensar em castração dos animais. Sim. Patrícia, e a tua pesquisa, ela tem parceria com outras instituições? Olha, atualmente a gente tem feito nessa questão mais de órgãos públicos, assim, né? Essa parceria direta com o IMA, né? O Instituto do Meio Ambiente, com a Floran em Florianópolis, com outros agentes bem importantes no nosso trabalho, né? O IBAMA, a gente tem participado de algumas reuniões em conjunto, mas a gente ainda não teve uma ligação direta com o IBAMA, porque a gente não está trabalhando com animal vivo ainda, né? A partir do momento que a gente pensar em fazer coleta de animais vivos, certamente, a princípio a gente está fazendo só necrópsia de animais, né, que morrem eventualmente. Então a gente não tem uma ligação direta, mas a gente tem participado de várias reuniões juntos. Então, Floran, IMA, o pessoal da Guarda Ambiental tem sido bem parceiro da gente. Então, né, quando morre alguma capivara atropelada, são eles muitas vezes que avisam a gente. Em Florianópolis, até o pessoal do aeroporto tem ajudado a gente também, né? Aquela via, né, que é estadual, de fato, que liga o aeroporto, a ligação nova ali. É um local onde tem tido uma problemática com as capivaras também. E em questão de outras instituições parceiras de nível de pesquisa, né, a gente tem um colaborador bem parceiro nosso, que é um médico veterinário que era da Universidade Federal do Paraná e agora está na Universidade de Charlotte, né, na Carolina do Norte. Ele está lá, super especialista em carrapatos também, né, em zoonoses relacionadas a animais silvestres. Então, a gente tem várias colaborações com instituições, né, aqui no Brasil, né, USP, etc., mas também com o pessoal de fora do Brasil. Uhum. E como é que é a ligação com os zoonoses aí? Eu vejo hoje em dia que tem pouco conhecimento na parte do SUS sobre essas zoonoses, né?
A gente, na verdade, assim, lida quase como se fosse com algo quase que 100% negligenciado, eu vou Sim, falar, sim. né? Zoonoses tem algumas coisas que a gente ouve muito falar, né? Como a questão, por exemplo, de leptospirose, quando dá, né? As cheias por aí e tudo mais. Eu vejo que não são notificados, né? Os É, casos, né? não, a gente acaba sendo muito pouco informado do que acontece, né? As informações até que estão, digamos, disponíveis, mas eu falo que é quase para um grupo seleto que entende aonde que tem que buscar isso lá, né? No Sinan, nas plataformas Eu vejo mais do do lado da Ministério. veterinária, né? Da veterinária, a notificação compulsória é obrigatória, né? A gente também tem, né, essas doenças, a grande maioria das zoonoses são de notificação compulsória. Mas, por exemplo, muitos casos, vou dar o exemplo de novo da febre maculosa. Às vezes, você não consegue nem fazer o diagnóstico a tempo do paciente, porque você entra com o tratamento já antes de fechar o diagnóstico. Porque não dá para correr o risco muitas vezes, né? Não estou falando aqui de Santa Catarina, né? Lá do Sudeste, principalmente. Então, acaba que, em muitos casos, o pessoal já faz um tratamento e acaba nem detectando de fato a doença. Mas, no geral... Tratam ali somente os sintomas, né? No geral, a grande maioria delas são doenças de notificação compulsória, né? A gente tem visto várias problemáticas nesse sentido aqui, né? A gente, não só com essa questão das capivaras, dos carrapatos, que são relativamente recentes, né, na minha pesquisa, mas eu trabalhei muitos anos, tenho trabalhado ainda com leishmaniose, por exemplo, né? E a gente acompanha tanto o crescimento dos casos em cães em Florianópolis, né? Uma situação até um pouco assustadora que a gente tem no município. E o aparecimento de alguns casos humanos, né? A gente passou a ter, né? Hoje em dia a gente já tem 5 registrados, né? E a gente nem sabe quantos que não Sabemos, foram né? Com diagnosticados. certeza. Certamente. E me conta um pouquinho como é que é o ciclo evolutivo reprodutivo do carrapato, em números assim de mais ou menos como o Rhipicephalus sanguineus? Então, é um pouco diferente porque os ambliomas, eles têm ciclos, cada espécie varia um pouco, mas em relação ao amblioma sculptum, por exemplo, ele tem um ciclo que é anual. Então, você tem um carrapato que uma fase do ano vai ficar como larva, aí normalmente a gente tem logo depois, né, essa larva podendo entrar no que a gente chama de uma diapausa, né, ou seja, ela fica ali meio parada no ambiente, principalmente por questões de temperatura, de umidade, principalmente. Depois a gente tem uma fase em que eles viram ninfas. E essas duas fases, tanto de larva quanto de ninfas, são super agressivas, né? Quando a gente... Agressivas que eu digo no sentido de passou uma pessoa, elas vão também, Sim. né? E depois a gente tem os adultos. Mas esse ciclo leva 1 ano. E uma boa parte dos ambliomas parece que se comportam dessa forma. Mas isso também é uma questão que a gente está estudando, né? Por isso que a gente está fazendo coletas sazonais, para a gente entender qual é a dinâmica dos carrapatos na nossa situação aqui também. Se eles estão fazendo esse mesmo tipo de ciclo, sabe? Mas uma coisa que é bacana da gente entender, que, por exemplo, vou falar do outro extremo, né? Que é o Rhipicephalus bófilos microplus, né? Que é o de bovinos. Sim. Ele é um carrapato que todas as fases ficam no boi. Sim. E os ambliomas, eles tendem a todas as fases eles descerem para o ambiente. Então a gente vai só ter... sobem para se alimentar. Exato. E aí nisso que eles podem ter diferentes hospedeiros. Né? Então isso faz com que, por exemplo, a larva encontre lá um gambá no meio do mato. Hospedeiro acidental, no caso. Isso, ele se alimenta lá, depois ele vai descer para o ambiente e virar uma ninfa. Então ele precisa se alimentar, desce para o ambiente, virou uma ninfa. Essa ninfa vai procurar um outro hospedeiro. Eles têm uma preferência de hospedeiros normalmente. Mas eventualmente pode ter uma coisa acidental, tá? Sim. E aí essa ninfa se alimenta, volta para o solo, se transforma em adulto, ele encontra um outro hospedeiro. Então, a gente fala que é um ciclo que precisa de 3 hospedeiros distintos, pelo menos. Um para a larva alimentar, um para a ninfa alimentar e um para o adulto alimentar e depois gerar os ovos. Então, normalmente está falando de ciclos longos para esses carrapatos, o que é diferente dos demais, né? Perfeito. Me fala uma coisa, Patrícia. Existe alguma iniciativa voluntária no teu projeto? Assim, a população pode ajudar a contribuir com o teu projeto? Ah, com certeza, né? Assim, a população que tiver algum encontro de carrapato, alguma questão assim, a gente está super curioso para entender, né? Até
A gente também tem tido parceria até nessas questões de vir uma capivara morta, né? Obviamente que tem, né, os locais para você chamar, mas até várias entidades já estão sabendo, né, para avisar a gente. Mas também é uma questão importante para a gente, da gente conseguir ter o acesso a essas amostras e conseguir aumentar, né, o N amostral aí e fazer uma pesquisa mais fidedigna, né, com certeza. Então, acho que quem quiser trazer esse tipo de informação para a gente, né, avistamento, certamente é bem importante. E aproveitando a pergunta, o teu projeto tem algum intuito de fazer algo educacional para as crianças? Olha, essa pergunta é super legal, porque esse foi dentre essas colaborações que a gente foi formando, uma delas foi com a Floran, em Florianópolis, e de início essa colaboração foi relacionada a gente coletar carrapatos em áreas de conservação da cidade, né? Como, por exemplo, a Lagoa do Peri, etc. Mas isso aproximou a gente também do pessoal da educação ambiental da Floran, em Florianópolis. E dentro do projeto que a Prefeitura de Florianópolis bolou para trabalhar com a questão das capivaras, que é o projeto CAP, que está sendo conduzido, então, uma das responsáveis é a Priscila da Floran, inclusive. Uma das abordagens foi a gente ir para as escolas falar sobre as capivaras. E a gente fez isso, assim, inúmeras vezes, principalmente no mês passado, maio, assim, tinha semanas que a gente estava todo dia em várias escolas da cidade. Não deu para ir em todas, obviamente, mas a gente foi em inúmeras escolas. E é um retorno, assim, muito significativo, né? As crianças realmente absorvem essa informação de que você não deve se aproximar, não deve tentar alimentar as capivaras, que a gente tem que respeitar, né, o espaço delas, que elas podem ter medo da gente. Então, foi muito gratificante e eu acho que a gente tem que fazer muito mais isso, de levar as informações no sentido de proteger as capivaras aqui. Eu tive uma experiência muito boa, né? O Matheus foi meu professor, meu coordenador da faculdade, e ele propôs pra gente, né, Matheus, de a gente ir nas escolas públicas e municipais falar sobre zoonoses. E foi uma troca tão legal. A gente passou a tarde lá com as crianças, e as crianças assim, ó, eu levei cachorro e tudo mais. Eu falei pro Matheus, foi uma das melhores experiências que eu tive no ramo acadêmico. É o de extensão, né? Foi muito legal. E, na verdade, assim, fazer a educação dessas crianças, eles são o futuro, né? Eles são os próximos adultos, então... E eles reproduzem em casa, né? Com certeza. É bem frequente, né? A gente ouvia muito das crianças ali. Eu vou falar para minha tia que não pode dar comida para o sagui. Eu vou falar para minha tia que não pode tal coisa. Então é muito, muito, muito legal. Eu acho que esse é o mais fundamental que a gente pode fazer agora, é informar. Claro que a gente não pode fechar os olhos e dizer só vamos todos amar as capivaras e ok. A gente tem que monitorar, não dá para fechar os olhos para isso, né? Mas eu acho que esse papel das crianças é sensacional. E mais ou menos assim, quantos anos ela vive, mais ou menos? Olha, elas vivem em torno de 10 até 15 anos, né? Então tem alguns estudos em cativeiro, né? Tem locais de criação de capivara, né? Embora a gente ache que não, que é só um animal silvestre. E aí tem uma variação, né? Um pouquinho, né? Situações de cativeiro, às vezes vive um pouco mais, obviamente, do que em ambiente natural. Mas é nessa média, de 10 a 15 anos. Tá, e essa criação em cativeiro é só se for legalizado? Isso. Ok. Uhum. Uma pergunta que não estava na pauta. Como é que elas fazem o ninho delas? Como é que elas... buracos? Porque eu não sei como é que é o ninho de capivara. Olha, o que normalmente a gente observa, assim, é que elas meio que deitam por cima um pouco de alguma vegetação. Elas não fazem necessariamente um ninho. Para vocês terem uma noção, normalmente a reprodução acontece na água, tá? Isso que a gente sabe, assim, a reprodução em si. E o filhote, ele já nasce muito apto já. Apesar dele, ele nasce pequenininho ali, né? 1,5 kg, mais ou menos, um pouquinho mais que isso. Mas em poucas horas ele já está pastando. Tá? Ele já está comendo capim também. Em poucas horas ele já está pastando. Opa. Então, né, ela não precisa ficar com ele num ninho. Ele já está andando e ele já está pastando. Ele mama ainda, obviamente, mas ele já é bem, digamos, apto, né? Não precisa ficar ali ela parada.
Então, é isso. Como é um animal que é uma presa constante, para eles é muito ruim, né? Ter que ficar ali aninhados, digamos, né? Deixa eles meio que vulneráveis no ambiente, de certa forma. E me conta, lá na UFSC vocês têm alguma criação, não? Não. Somente só. animais mortos. Exato. Agora a gente só tem trabalhado com isso. A gente, a princípio, ainda não pensou em pedir autorização para captura, né? A gente, pelo menos essa é a minha opinião, né? Eu prefiro sempre evitar estressar o animal de toda forma. E se a gente para pensar que para fazer coleta de uma amostra de sangue, por exemplo, ou dos carrapatos, eu vou ter que fazer uma contenção, provavelmente uma sedação e tudo mais, a gente está sempre trazendo um risco desnecessário, né? Então, sim, se eu consigo fazer isso de outras formas, eu acho que né, é o bom uso dos animais que a gente poderia falar, né, que faz, inclusive, nesse tipo de atividade. Nem sempre dá para fazer assim, né? Às vezes a gente quer fazer pesquisa, por exemplo, sorológica, e aí, que é muito feito com a questão de Rickettsia, para a gente não só saber se ela está com a bactéria naquele momento, mas se ela já se infectou em algum momento na vida, né? Porque quando ela se infecta, por exemplo, com Rickettsia, ela fica ali umas 2 semanas com a bactéria, né? 1, 2 semanas. Depois disso, ela fica imune. Então, ela não vai mais desenvolver. E essa é a situação, por exemplo, dos locais onde tem febre maculosa grave, né? E é por isso que a capivara é importante no papel ali em algumas cidades, porque ela está sempre gerando filhotes, e esses filhotes, sim, que são suscetíveis de novo, né? Então, sim, elas só se infectam uma vez por esse patógeno. Então, às vezes, a gente quer avaliar esse tipo de coisa, se é uma coisa, né, pregressa, se ela já teve, e aí você precisa fazer uma sorologia, você precisa de sangue. Aí, obviamente, que a gente precisa. Quem sabe a gente vai ter que partir para isso, mas a princípio a gente está começando devagar. Essa seria a próxima pergunta, na verdade. Qual que seria aí o futuro desse projeto? O que você almeja? O que vocês estão reunindo? Assim, não, a gente quer chegar lá com o projeto. Olha, eu comentei aqui de uma pequena parcela, que é a questão da gente coletar esses carrapatos no ambiente, né, esses tecidos das capivaras, e avaliar, por exemplo, a questão dessa bactéria que está associada à febre maculosa. Mas a gente tem uma listagem, mais ou menos, de 10 outros patógenos que a gente está avaliando ao mesmo tempo. Vários deles também transmitidos por carrapatos, né? Então, nos carrapatos, mas algumas outras questões, até, por exemplo, nas capivaras e nos outros mamíferos silvestres que a gente vai fazer a necrópsia, se a gente tem um ciclo silvestre agora acontecendo de leishmaniose visceral, né? A gente tem outros possíveis papéis que a gente pode estar encontrando, né? Em Florianópolis, agora, a gente tem uma ilha tomada, né? Todos os bairros da cidade têm cães com leishmaniose visceral. E aí a gente está falando do local onde a gente pode agora estar pondo em risco até a nossa fauna silvestre, né? Então, o que será que está acontecendo? Será que esses animais estão se infectando, não estão se infectando? Então, essa é uma das ideias de continuação. Obviamente que é de avaliação de carrapatos, né? Como eu falei para vocês, a gente fala das capivaras, mas, por exemplo, os equinos são os principais portadores do carrapato estrela. Tanto é que a gente chama de carrapato estrela ou carrapato do cavalo, né? Sim. Então, a gente também fazer uma triagem na parte de equinos, se a gente encontra, né, Amblyomma sculptum aqui, para a gente estar monitorando isso mais significativamente. E a gente submeteu um projeto recentemente aqui na FAPESC, né, pedindo um financiamento para a gente estender essa pesquisa para os outros locais do estado, né? Para a gente avaliar, então, as mesorregiões de Santa Catarina em relação... Vamos fazer um levantamento da nossa fauna de carrapatos aqui, para a gente saber qual o potencial realmente de risco de transmissão que a gente tem nos diferentes locais no estado, né? Pelo menos a nível de mesorregiões, assim. Então, a gente tem alguns planos aí para continuar, mas, como eu mencionei antes, a gente ainda está começando, então, assim, né? É uma questão também bem legal que eu gostaria de aproveitar, às vezes, né, de chamar os alunos de veterinária, outros cursos, não precisa ser da UFSC, né, pode ser de outras instituições, para participar, né, desse tipo de projeto. A gente tem bastante interesse e a universidade está aberta, né, a fazer pesquisa, extensão e ensino, e não é só para os alunos da UFSC, mas também para alunos de outras instituições, né. Acho que aproveitar esse grande potencial de pesquisa que a UFSC tem para a gente trazer, né? O que eu falo é que falta perna, falta muita perna para a gente, com certeza.
Fugindo um pouco do assunto, mas é uma dúvida que eu tenho, não sei se é de vocês o estudo sobre a transmissão de leishmaniose visceral através do Aedes. Com a Aedes não, né? A gente basicamente acredita que o Aedes aqui não tem um papel de transmissão. A gente tem uma transmissão estabelecida já bem antes até de encontrar a Aedes aegypti aqui em Florianópolis, né? Mas Florianópolis tem uma situação epidemiológica bem distinta do restante do país em termos de leishmaniose visceral, que é a gente não consegue encontrar a principal espécie transmissora, que é chamada de Lutzomia longipalpis, né? Então a gente tem o famoso mosquito palha, né? Flebotomínio. E a gente tem, então, a Florianópolis como um cenário distinto. Porto Alegre também é assim. A gente não encontra Lutzomia longipalpis, nem Lutzomia cruzi, que acontece principalmente no centro-oeste, mas a gente acha que outras espécies de flebotomíneos estão envolvidas nessa transmissão. Só que comprovar que um inseto é capaz de transmitir leishmania não é simples, né? A gente precisa conseguir manter ele em laboratório, colocar ele para picar um indivíduo, primeiro um infectado e depois um suscetível, né? Então, e não é, né, muito simples de reproduzir isso. A maioria dessas espécies a gente não consegue fazer criação em laboratório, né, desses insetos. Então, não é nem um pouco... Tem bastante gente fazendo isso, tentando fazer isso. Não é muito simples, não. Mas a gente tem acompanhado, por exemplo, tem vários trabalhos agora acompanhando a eficácia do tratamento, né? Até 2016 a gente não podia tratar cães com leishmaniose, a gente basicamente só encaminhava para eutanásia, né? Sim. E isso é uma realidade que mudou. Felizmente a gente tem a opção de tratar os cães hoje, então a gente está acompanhando essa eficiência desse tratamento numa região de um cenário epidemiológico distinto, né? Que a gente não tem essa principal espécie transmissora, mas a princípio a gente não acredita que tenha outro tipo de inseto envolvido, tá? Tem muita gente que fala de carrapato envolvido em transmissão, de pulga envolvido em transmissão. A gente até acha que você pode encontrar o parasito dentro desses animais, mas isso não significa que ele consiga transmitir, porque a leishmania precisa fazer um ciclo dentro do inseto para virar uma forma infectante de fato, entendeu? Eu vejo que o Centro de Zoonoses de Floripa faz um trabalho bem bacana, né? Eu conheço vários centros de zoonoses aí do Brasil inteiro, do Nordeste como do Centro-Oeste, e eu vejo que é bem diferencial o trabalho deles, né? O acompanhamento da epidemiologia, né? E o controle com as coleiras, né? Bom, eu acho que é bem, não digo fácil, mas seria bem simples tratar as zoonoses, né? Se a gente trabalhasse com a epidemiologia, né? Com a prevenção, né? E antes do tratamento, né? Certamente. Leishmaniose acho que é um dos maiores exemplos disso. Se a gente conseguisse conscientizar todo mundo a manter seu animal encolerado, né, protegido da picada do inseto, a gente conseguiria quebrar, né, uma barreira. Principalmente os que estão infectados, né? Isso. Pra usar a coleira para não o mosquito não transmitir, né? Não, certamente. A gente, né, o pessoal do Centro de Zoonoses é muito parceiro da gente há muitos anos mesmo. E a gente, eles têm um trabalho, né, nesse sentido. Obviamente que também falta perna, né? Eu acho que falta perna, falta recurso. Não dá para falar que não, né? Porque além de encolerar, o ideal seria a gente fazer uma vigilância mais ativa, né? E buscar mais animais infectados, né? E fazer investigação nos diferentes locais para a gente realmente identificar os indivíduos positivos e dar maior atenção neles, né? Mas eu acho que tudo é um trabalho, né? Florianópolis também está sendo pioneira no tratamento gratuito para a população de baixa renda, né? Para os cães com leishmaniose, que a gente sabe que é um problema, né? O medicamento é caro, precisa muitas vezes de ciclos repetidos, né? De tratamento. E eu acho que até virou um cenário de verificar, né? Como a gente está acompanhando muitos desses cães tratados, se isso pode ser expandido realmente para outros locais do país, né? Qual é a importância realmente de Florianópolis estar fazendo isso? Eu acho que, a princípio, só tem a ganhar, né? Eu acho que Florianópolis tem que pensar realmente em expandir isso, até tentando, né, controlar um pouco mais essa doença também. Eu vejo bem o problema hoje de cães assintomáticos, né? Temos muitos casos de cães assintomáticos, né? E temos muitos casos de crianças morrendo e não sabem nem que tinham leishmaniose, né? Aqui em Santa Catarina, basicamente, né, atualmente só
Florianópolis é considerado área endêmica para leishmaniose visceral, embora a gente tenha relatos de cães com leishmaniose em outros municípios, e acho que isso cada vez precisa ser mais investigado pela vigilância epidemiológica, né, pelos centros de zoonoses de cada local. Mas, felizmente, a gente tem tido pouquíssimos casos humanos. E a gente também acredita que isso seja devido a uma especificidade do vetor, de preferir se alimentar, por exemplo, né, nos cães, do que dos humanos. Registrado, de fato, né, que a gente tem são 5 casos humanos, considerados autóctones, né, transmitidos aqui. Sim. Perfeito. E voltando para as capivaras, Patrícia, temos aí... Tu relatou o caso da transmissão de raiva na mordida, né? A febre maculosa aí pelo carrapato e algumas vezes relatadas pelas fezes e urina, não? Olha, em relação à urina, não digo aqui, né? A gente não tem essa evidência daqui, mas existem trabalhos mostrando que há um potencial, eventualmente, da capivara poder transmitir leptospirose, né? Mas a gente não tem muita evidência de fato comprovada na situação real, né? Então, existem alguns trabalhos mostrando a presença, né, da bactéria, por exemplo, na urina. Em relação às fezes, a maior parte dos parasitos intestinais são mais específicos delas mesmo, não vai ter nenhum problema com a gente. Quais são os parasitos que a gente vê que eventualmente estão relatados? Aqui em Florianópolis, a gente também está começando a coletar fezes dos animais, e a gente está fazendo a identificação agora, né, para ver o que a gente está encontrando. Mas o risco maior é Giardia, né, Cryptosporidium, né, então 2 protozoários intestinais, esses já estão bem relatados na literatura em N locais de ocorrência de capivara. E o outro patógeno que ocorre em humano também é facilo hepática, né? Então também está se detectando. O ser humano é o hospedeiro acidental, né? Não é o hospedeiro principal, mas a gente tem, né? Mais motivo aí para na parte veterinária de importância. Né? Mais motivo aí para o ser humano se afastar e deixar o animal. Mas a gente ainda não demonstrou essas espécies aqui, né? Eu estou dizendo em termos de literatura, assim, principalmente de São Paulo, né? Que é onde a gente conhece mais. Patrícia, eu me identifiquei um pouquinho quando você falou que todos os estudantes podem participar do teu projeto. Eu queria, sim, para a gente começar a finalizar o programa, que já está na hora, tá tão bom bate-papo. Por exemplo, eu estudo numa instituição fora UFSC, como é que eu faço para participar? Eu tenho que ir lá, tem processo seletivo, tem que mandar currículo, tem um e-mail que tem que entrar em contato. Como é que eu posso fazer para participar desse projeto? Bom, basicamente, né, nesse projeto sou eu e mais alguns professores coordenando ali, mas vocês podem entrar, por exemplo, em contato diretamente comigo no meu e-mail, que é patricia.stocco@ufsc.br. O Stocco é STOCO, para facilitar, né? Então, alunos de graduação fica mais relacionado a essa questão de uma possível iniciação científica, né, da gente fazer assim. E a gente também tem, né, curso de pós-graduação, não tão para a área veterinária, né, nesse sentido. Eu atualmente sou subcoordenadora do programa de pós-graduação de biotecnologia e biociências. Então é um programa bem multidisciplinar. A gente tem, brinco, né, tem desde veterinários, biólogos, mas a gente tem engenheiros, pessoal da computação. Então tem uma variabilidade bem grande de pessoal. Mas a gente tem trabalhado bastante nessa temática de zoonoses, né, para o pessoal que quer fazer mestrado, que quer fazer doutorado. Então, terminou a graduação também tem uma possibilidade. A gente está com, pelo menos do pessoal da veterinária, né, eu tenho dois veterinários na pós-graduação agora, né, um no mestrado e um no doutorado. Nossa, que bacana. Eu queria agradecer aqui também a Dalu, que faz a parte do nosso coffee break aí, né, e a Super Rações, né, com uma grande variedade de alimentação animal. Bom, queria agradecer, Patrícia, muito obrigado por ter vindo aqui participar, ter compartilhado com a gente, com quem assiste, o teu conhecimento, e que é muito importante, né? E queria aqui agradecer mesmo a tua disponibilidade. Eu que agradeço, foi realmente um prazer, né? Ter um bate-papo, assim, bem bom, e eu acho que informar a população é sempre o melhor caminho, e eu estou sempre aberta a participar desses eventos, assim,
para isso, para a gente realmente ter oportunidade de levar informação. Ótimo. Deixa aqui de antemão para a gente precisar de algum auxílio nosso lá para as palestras com as crianças, estamos à disposição, viu? Perfeito, seria ótimo, com certeza. Sim, com certeza. Eu adoro criança. E ficamos por aqui com mais um programa podcast VET Saúde. Siga a gente aqui nas nossas redes sociais e acompanhe tudo que a gente está fazendo de programação para você. Um abraço, fiquem com Deus. Até mais. VET e Saúde.